Boa noite, meus irmãos. A graça e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com os irmãos em Sete Pontes, com aqueles que nos acompanham, que não estão aqui em Sete Pontes. Motivo de muita alegria e graça de Deus poder estar aqui com os irmãos hoje, para poder estar meditando na palavra. Eu e Bruna, nós estamos ali em Belém, mais precisamente em Benevides, no Instituto Missionário Palavra da Vida. Nós estamos ali nos preparando para a obra. Estamos aqui hoje em Niterói, por conta da pandemia. Fomos orientados pelo nosso seminário a nos deslocarmos aos nossos estados e achamos prudente estarmos aqui. Tem sido um tempo muito agradável para estar com os irmãos, para poder ter essa comunhão, não fisicamente, mas em um só espírito, né? Eu sou muito grato a Deus, porque onde nós temos passado, aquilo que nós temos visto e ouvido, é que Jesus Cristo é o Senhor e Ele reina sobre todas as coisas. E é muito bom, meus irmãos, porque o contexto que nós temos hoje de igreja no Brasil é muito triste. Um evangelho fraco, superficial, que não é o evangelho que nós encontramos na Palavra de Deus. E nós temos, nesse período de cultos online, nós temos oportunidades de participar aqui em Sete Pontes, minha igreja lá em Brasília. Eu dou graças a Deus porque nós temos escutado o genuíno evangelho, o evangelho que exalta o nome de Cristo. E é sobre esse evangelho que eu queria falar hoje, sobre esse Cristo que eu queria falar hoje. Diante de todos, meus irmãos, esse contexto estranho que nós temos vivido em questão de igreja, esse evangelho que é um outro evangelho, assim como Paulo vai falar lá em Gálatas 1, está sendo pregado um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Eu gostaria de trazer hoje a necessidade que a igreja não pode perder de vista. E por que, meus irmãos, a igreja deve pregar a Jesus Cristo? E eu não creio em coincidência, mas sim que Deus nos direciona por alguns passos. Há umas 2 semanas o pastor Bruno pregou na quarta-feira retrasada sobre por que nós devemos adorar a Jesus. Na semana passada foi quem é Jesus, e eu já tinha essa mensagem pronta. Ele me chamou para pregar e falei, vamos continuar nesse mesmo caminho que a igreja está pregando, caminhando, e graças a Deus, Deus tem movido os corações e as mentes no mesmo propósito, que é pregar a Jesus Cristo, o único nome que deve ser pregado. Então, abre sua Bíblia aí agora, em João, no Evangelho de João, capítulo 14. Enquanto você abre aí, nós sabemos, os irmãos têm uma boa escola dominical, nós sabemos que o João é um dos evangelhos, um dos 4 evangelhos. E o propósito de João é dizer, Jesus Cristo é Deus, é provar a divindade de Jesus Cristo. E nós vemos João 20, 31, perdão aí, mas abre em João 20, rapidinho, para a gente ver o propósito pelo qual João escreveu esse evangelho. João 20, 31. Quando tem gente na igreja, a gente pergunta, já abriram? Aqui a gente não pode fazer isso, não é? João 20, 31, João vai dizer o propósito pelo qual ele escreveu. 30, vem comigo. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, falando sobre, fechando o seu livro, né? Versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Esse foi o propósito que João escreveu. Então agora volta lá para João 14. E no João tem uma divisão em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 12 é o ministério público de Jesus, onde ele fazia a sua obra, pregava o evangelho, curava, fazia os milagres. Mas nós vemos também a rejeição do povo. Essa é a primeira parte. Do 13 ao 17, que é onde nós estamos aqui agora, Jesus ele fecha um pouco o quórum do seu ministério. Ele começa a falar para quem recebeu. E nós sabemos aí que já começa um sermão de despedida. A partir do capítulo 13, nós já temos aí a despedida, um sermão de despedida de Jesus, antes da festa da Páscoa. E do capítulo 18 ao 21, aí nós sabemos que aí Jesus está no Getsêmani, ele é entregue, ele é julgado, ele é morto e ressuscitado em glória pelo nosso Deus. Então, só para a gente não ficar fora do contexto, vai aí no capítulo 13,
Como nós dissemos aqui, como eu disse, capítulo 13 vai falando o começo desse sermão de despedida. Jesus lava os pés dos discípulos num sinal de humildade. Ele explica que esse deveria ser uma prática agora de humildade, de submissão uns com os outros. No versículo 21 do capítulo 13, Jesus indica quem o trairia. Aí começa um burburinho, quem será? Jesus fala e Judas é apontado. A partir do versículo 31, Jesus começa a dar um novo mandamento, né? Na epígrafe aí, a gente sabe que essa epígrafe não é inspirada pelo Espírito Santo, mas serve para que a gente possa estar se situando. Deus dá um novo mandamento, e o novo mandamento é esse, versículo 34, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. É um amor sacrificial, não é um amor qualquer, é um amor sacrificial que Jesus apresenta. E aí Pedro, ele aparece, Senhor, para onde vais? Aí Jesus fala, para onde eu estou indo, vocês ainda não podem ir. Aí Pedro fala o quê? No seu impulso, ele fala, Senhor, por que não posso te seguir agora? Por te darei a própria vida. E aí Jesus freia, darás a vida por mim, Pedro? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. E aí, nesse contexto de ameaça de morte, de acontecimentos que trariam tristeza para os discípulos, Jesus abre com uma das frases que eu mais gosto no Evangelho de João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Num contexto de ameaça, Jesus acalma o coração daqueles que estão com ele. E ele fala, eu estou indo para um lugar, mas eu volto, porque eu estou indo preparar lugar para vocês. E aí, nesse versículo 4, ele diz, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E aí nós vamos entrar agora no texto que eu gostaria de tratar com os irmãos. Versículo 6 do capítulo 14. Respondeu-lhe Jesus, respondendo à pergunta de Tomé, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vou ler mais uma vez. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Feche os teus olhos aí, vamos orar. Deus de graça, Deus de amor, nós te louvamos pela oportunidade, Pai, que temos de estar aqui na tua casa, de poder estar reunidos, Senhor Deus, não fisicamente, Pai, mas em espírito, para poder falar da tua palavra. Te peço graça e misericórdia para que tu possa estar me usando agora, que o teu Santo Espírito, Pai, possa estar indo ao encontro do coração dos meus irmãos e que a tua palavra possa operar conforme o teu querer, Pai. Ajuda-nos a cada dia e nós pedimos mais uma vez, Pai, dá-nos mais uma oportunidade. Precisamos de ti, em nome de Cristo Jesus, amém. E como eu disse, por que a igreja deve pregar a Cristo? Por que, meus irmãos, a igreja precisa pregar nesse contexto que nós vivemos, um evangelho morto, um evangelho que não é evangelho, que é um outro evangelho, como Paulo disse. Por que a igreja precisa pregar esse evangelho? Por que a igreja precisa pregar a Cristo? E o primeiro ponto que eu gostaria de tratar aí, Jesus diz que ele é o quê? Ele é o caminho. E que caminho é esse, meus irmãos? E agora nós vamos fazer uma viagem aí pela Bíblia. Vamos comigo em Gênesis. Jesus se diz a verdade, e nós conhecemos. Jesus se diz o caminho, e nós conhecemos esse Jesus, porque ele está se expondo aqui agora. E por que, meus irmãos, Jesus está se dizendo o caminho? Meus irmãos, em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós começamos aqui a ver Deus, pela sua poderosa palavra, criar todas as coisas que nós conhecemos. E esse é um relato muito importante, porque é da onde tudo começou, o Deus eterno criando as coisas que nós temos aqui hoje. E nós temos a criação do homem. Versículo 26 do capítulo 1. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Capítulo 2 de Gênesis, agora é uma explicação, uma narração mais detalhada do que foi a criação do homem e da mulher. Só que no capítulo 3, meus irmãos, aí é onde as coisas começaram a desandar. O homem e a mulher tiveram uma ordem a ser seguida. Olha só, versículo 16, e o Senhor Deus lhe deu essa ordem, versículo 16 do capítulo 2, perdão. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa ordem foi dada. Só que aí no capítulo 3 nós lemos que a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos, começou a conversar com Eva ali, e começou a plantar mentiras, ferindo aquilo que Deus tinha falado, a ordem primária que Deus tinha falado a Eva e a Adão. A serpente Satanás começou a minar aquilo que Deus tinha falado. E o texto diz que Eva caiu nesse papo. Versículo 6 diz que, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto. E aí, meus irmãos, é o que nós sabemos: a queda. E nós, meus irmãos, fomos separados de Deus. E quando Jesus diz que Ele é o caminho, nós podemos voltar para esse texto aqui e dizer: depois dessa separação que nós tivemos de Deus por causa do pecado, depois da separação por causa do fruto que foi comido por Adão e Eva, nós fomos separados, e Jesus Cristo, Ele é o caminho de reconciliação para com Deus. O homem andava com Deus. Versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, ali quando no pôr do sol, Deus frequentemente vinha ao homem e à mulher para andar com eles. Essa comunhão plena que o homem e a mulher tinham no Éden foi quebrada, já não existia mais essa comunhão. Com o pecado veio a separação. Nós fomos feitos inimigos de Deus, como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 5,10. Já não há mais esse elo que era perfeito no Éden, antes do pecado, já não há mais. A raça humana foi separada de Deus. O caminho de acesso foi rompido, nós estamos agora em um estado de guerra contra Deus. O Deus Santo não pode compactuar com o pecado. O Deus que é santo, 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 não pode mais andar ao lado do pecador, e nós fomos separados. Só que nós temos uma promessa. Versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso é chamado o proto-evangelho, onde aqui no Gênesis já é apontado que viria um que é o caminho e pagaria o preço para que esse caminho fosse restabelecido. E Jesus veio, meus irmãos, como caminho, porque Ele é o caminho que nos leva até o Senhor Deus. Nós temos hoje acesso, como o autor aos Hebreus vai dizer, podemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos, porque o caminho foi restabelecido por Deus. E nós devemos, meus irmãos, pregar a Cristo Jesus, porque Ele é o caminho. Ele é o caminho que leva o pecador de novo para um relacionamento com Deus. Nós temos hoje um relacionamento com Deus por causa de Cristo, e somente por causa dEle. Nós fomos reconciliados com Deus por causa de Cristo, e sem Ele, nós não podemos ver a Deus. Volta lá em João, capítulo 14. Esse estado de guerra que foi feito por causa do pecado que habita no coração do homem, essa separação produzida pelo pecado do homem, agora tem um elo: Cristo Jesus. E nós devemos levar esse nome pelas portas, através das portas das nossas igrejas. Um evangelho que não
aponta que Jesus Cristo é o caminho, um evangelho que mostra, não, o caminho sei lá o que, é uma filosofia alheia ao que a palavra de Deus nos diz, não é evangelho, porque o único que pode nos apontar o caminho, o único que é o caminho, é Cristo. Versículo 6 do capítulo 14 de João: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho que nos leva de volta ao Pai, e eu sou a verdade. Meus irmãos, eu lembro que quando eu entrei na universidade, no ano de 2012, o assunto que eu escutava a universidade é um lugar de várias verdades. O que eu escutava era que você poderia escolher a sua verdade de acordo com aquilo que você mais aceita. Eu escutava que para um jovem ficar firme nos caminhos do Senhor dentro da universidade é muito difícil, porque são muitas coisas que aparecem, mas eu dou graças a Deus, meus irmãos, porque eu me converti, porque o Espírito Santo me alcançou no período quando eu estava dentro da universidade. A única verdade me foi apresentada quando eu estava dentro da universidade. Ué, Lucas, mas você não é filho de pastor? Filho de pastor não é crente, meus irmãos. Filho de pastor tem um momento que ele tem que se converter. E meu pai está me vendo agora, ele sabe. A verdade que Jesus nos apresenta é que nós precisamos de um Salvador. O mundo perdido, o mundo que jaz no maligno, precisa de um Salvador. Meus irmãos, se nós fôssemos capazes de nos salvar pelos nossos próprios méritos, Jesus Cristo não precisaria vir. E Ele nos apresenta essa verdade. Eu sou a verdade. Essa verdade aponta para o coração pecaminoso do homem. Porque se eu, como o Pelágio dizia, eu tenho uma fagulha de bondade, eu posso, talvez, meus irmãos, isso é mentira. Mentira de Satanás. Porque a palavra de Deus não nos diz isso. Não existe nenhum mérito, nenhum querer humano capaz de pagar o preço que foi pago por Cristo Jesus. O preço do pecado é a morte. Nós estávamos caminhando para a morte. Quando a lei é apresentada no Antigo Testamento, o povo de Israel falou o quê? Não, agora nós vamos cumprir, mas no momento seguinte, o que acontece? Pecado, idolatria, imoralidade, murmuração. A vinda de Jesus Cristo até a terra, ela aponta que você e eu, e esse mundo que jaz no maligno, precisa de um Salvador. Abre comigo, Romanos 7. Esse querer todo humano, não, eu consigo me arrogar, eu consigo me justificar. Apóstolo Paulo, capítulo 7, de Romanos, versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se não faço o que não quero, consinto que a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. A lei mostra, meus irmãos, o mais sujo que tem no nosso coração. Porque a gente cai em pecado, não, eu consigo, no próximo eu não caio, e a gente cai de novo. E Paulo, nessa angústia no seu coração, mostrando um homem angustiado por causa do pecado, ele quer fazer o bem, mas pelas suas próprias forças, ele não consegue. Ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas no versículo 25 ele diz: mas graças a Jesus Cristo. Jesus Cristo mostra a sua vinda e morte, mostra que nós precisamos de um Salvador, porque nós não podemos nos salvar. Desventurado homem que sou, mas graças a Deus. E tudo, meus irmãos, aponta para Ele. Tudo é por meio dEle, tudo é para Ele. Ele nos deu vida, Ele cancelou o escrito de dívida, Ele nos libertou do império das trevas. Por meio dEle nós temos paz com Deus, porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Meus irmãos, não tem nada em nós, não tem nada em nós capaz de irmos até o Senhor Deus e nos justificarmos. É preciso o sangue de Cristo, que
que foi pregado naquela cruz e derramado por mim e por você. Nós precisamos, meus irmãos, levantar as nossas vozes e pregar esse Cristo nas ruas. Porque hoje que a gente liga no YouTube e diz aí, você é o centro do coração de Deus, você tem a borracha para apagar a história, isso é papo de Satanás, isso não é evangelho, isso são pessoas que são, perdão pela expressão, mas são cavalos de Satanás, são falsos profetas, e Paulo os chama lá em Gálatas de anátemas, malditos, porque pregam outro evangelho, deturpam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, tudo aponta para Cristo, essa é a verdade do evangelho. Jesus Cristo nos mostra que é por meio dele, somente dele, meus irmãos. A gente vê uma criança recém-nascida, ela é pecadora, ela carece. Meu irmão deve estar vendo, e perdão, Davi, por aquilo que eu vou falar, meu pai também sabe dessa história. Nós ainda morávamos no Rio de Janeiro, e meu irmão nasceu pequeno, saiu eu e minha mãe para algum lugar, ficou meu pai e Davi em casa. Meu pai conta essa história, disse que ele estava no quarto, escutou um barulho, bum, gritou, Davi do outro cômodo gritou, foi o Lucas. Eu não estava em casa, meus irmãos. Mas o que isso revela, meus irmãos? O coração, até da criança, ele é pecador, e ele carece de um Salvador. E eu dou graças a Deus, porque eu tenho visto, aqui não é bajulação, porque é minha sogra, e nem porque eu estou aqui diante do pastor Bruno, pelo Ministério Infantil da Igreja de Sete Pontes, mas eu tenho visto o empenho das irmãs em gravar devocionais, em gravar as aulas, para essas crianças, porque a criança precisa escutar o Evangelho, a criança precisa escutar que ela precisa de um Salvador, e que ela precisa escutar que o coração dela é pecador, e você, pai que me escuta, você precisa ensinar o coração da sua criança. Sem ele, sem Cristo, a condenação é eterna. Paulo vai dizer em Romanos 8 que já nenhuma condenação há para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, fora dele, a condenação é eterna. Fora de Jesus Cristo, todos caminham para o mesmo fim, o inferno. Romanos 2, versículo 5. Mas segundo a dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, e para a revelação do justo juízo de Deus. Mas retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele está falando de Deus. A vida eterna, para quem? Para aqueles que perseveram fazendo o bem, procuram glória e honra e incorruptibilidade. Versículo 8, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. E a gente pode continuar aí, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro e também ao grego, Paulo falando aqui sobre judeus e gregos, que já não há mais distinção por causa do sangue de Cristo. Versículo 23 do capítulo 3 fala, todos pecaram. Meus irmãos, fora de Jesus, fora dessa verdade que Jesus nos apresenta, todos caminham para o mesmo fim, o inferno, a condenação eterna. E pregar a Cristo, meus irmãos, aponta para a salvação e também aponta para a perdição daqueles que se rebelam contra Ele. Eu gosto da alegoria que Paulo fala, não precisa abrir não. 2 Coríntios, capítulo 2, se quiser abrir, pode abrir, para conferir aí o que eu estou falando. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, eu gosto dessa alegoria. Porque com aqueles aroma de vida, para quê? Porque isso aqui Paulo está falando, não sei quantos já viram aquele filme, Gladiador, é sobre o Império Romano e sobre os gladiadores que aconteciam em Roma naquela época. E nesse filme nós vemos um rei conquistador chegando em Roma com aquela pompa toda, com todo mundo festejando, e as flores eram jogadas e exalavam um cheiro de triunfo, os generais chegando dentro da cidade, e o cheiro exalando, e aqueles vitoriosos vibrando por causa da vitória, mas aqueles que foram derrotados e feitos escravos, aqueles que estão acorrentados caminhando, sentindo aquele cheiro, eles sabem, eu estou caminhando para a morte.
O evangelho é isso, meus irmãos. Quando nós nos juntamos aqui, quando há um pastor, quando nós avançamos contra as portas dos infernos, nas ruas, nos presídios, nos hospitais, e pregamos o evangelho de Cristo, para aqueles que são salvos, vida, para aqueles que se perdem, morte. Nós precisamos levantar as nossas vozes e pregar. Existe um evangelho hoje que diz que não, você não pode afrontar, você não pode dizer que é pecado. Aí você muda a palavra, uma falha, um desvio de conduta, meus irmãos, é pecado. Aquilo que fere a santidade de Deus, aquilo que está contrário à palavra de Deus, é pecado. Essa onda do politicamente correto não pode entrar nas nossas igrejas. Nós temos que dizer, tal prática é pecado. E mês passado, não sei quantos sabem, mas foi comemorado a causa gay. E nós precisamos, meus irmãos, nós devemos amar essas vidas, mas nós precisamos dizer, essa prática é pecado. Mas a gente quer passar, não, meus irmãos, o evangelho não tem meia boca, o evangelho é pecado ou não é. E nós precisamos apontar para essa realidade. Nós precisamos levar esse evangelho. Nós precisamos apontar para esse Cristo, que é o caminho que nos leva para junto do Pai e que é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele é a vida. Essa vida que Jesus fala aqui, ela não é uma vida que somente esse breve sopro, que é a nossa vida aqui nessa terra. Ele é a vida eterna. Capítulo 11 de João, versículo 25 e 26 diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, ainda que esse corpo aqui pereça, ele diz, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá o quê? Eternamente. Meus irmãos, nós precisamos levar esse Cristo que é a vida. Nós precisamos, meus irmãos, levantar o estandarte do Evangelho, avançar e dizer, Jesus Cristo é a vida. Assim como Paulo, meus irmãos, diz em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa vida dependesse apenas disso aqui que nós temos, nós seríamos os mais infelizes. Meus irmãos, nossa vida é muito mais que o coronavírus. Nossa vida ela é muito mais que a esperança de uma vacina. Devemos orar, sim, claro. E Deus usa a sabedoria do homem, porque foi Ele que deu. Deus usa a inteligência do homem para criar medicamentos, tratamentos. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Mas e se não tiver vacina? E se o coronavírus não passar? Nós seremos os mais infelizes? Nossa vida, meus irmãos, em Cristo e por meio dele, é a esperança da vida eterna. Ele cuida sim das nossas vidas, Ele sabe que você precisa do sustento, Ele sabe que você precisa da comida na mesa, Ele sabe que você precisa da saúde no corpo. Mas quando aquele paralítico em Marcos 2 é levado por aqueles homens, descido até perto de Jesus, o texto diz que, vendo-lhes a fé, Jesus vira para aquele homem e fala, filho, os teus pecados estão perdoados. Aquele homem ali não foi para perdão de pecados. Aquele homem ali, ele foi para ser curado da sua enfermidade. Mas o que Jesus está nos mostrando ali é que a nossa vida é muito mais que a saúde. Jesus está preocupado, meus irmãos, com o seu coração, com o meu coração. Jesus está preocupado com a nossa vida, além dessa vida. E é por isso que Ele veio. Por graça, porque Ele quis. Foi Ele que nos deu um novo destino. Ele que nos separou. Ele que nos resgatou do império das trevas. E Ele nos promete, não é isso que Ele fala? Eu vou, mas eu volto. Eu vou lá preparar lugar. E depois eu vou voltar. E para onde eu vou, vocês vão estar comigo. E esse lugar, meus irmãos, é um lugar que os irmãos terminamos ontem o livro de Apocalipse. Eu não sei os irmãos, mas eu estou almejando muito mais estar com Deus agora.
Porque essa vida aqui, essa vida passa, meus irmãos. Eu tenho 26 anos, posso viver até os 50, posso viver até os 70, não sei. Nossa vida é um sopro aqui. Nós devemos, como crentes, almejar e levantar das nossas camas e deitar almejando. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, porque nós temos essa esperança. Ele é a vida, meus irmãos. Jesus é a vida, e nós devemos levar essa vida àqueles que se perdem. Eu e Bruna estamos lá no Palavra da Vida Norte. Nós estamos num lugar que muitos não conhecem, Benevides no Pará, uma cidadezinha que é um ovo. Lá é os confins da terra. E nós saímos por aqueles lugares, pegamos alguns barcos, vamos até algumas comunidades ribeirinhas, onde não tem saneamento básico, não tem encanamento, não tem água potável. E lá eu vejo homens e mulheres compromissadas, levando o caminho, levando a verdade, levando a vida para aquele povo. E eu vejo a obra de Deus avançando naquele lugar, porque foi Ele que prometeu que as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, porque a igreja é dEle. E se a igreja é dEle, nós, meus irmãos, 7 Pontes, precisamos ir e obedecer ao ide do Senhor. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele está dizendo, ide, portanto, ele conclui, porque toda autoridade me foi dada, vai. Ele não fala, vai e fica. Ele fala, vai, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A consumação dos séculos, meus irmãos, é quando ele virá em glória levar a noiva para isso aqui, para um lugar onde não há choro, onde não há morte, onde não há tristeza, onde não há coronavírus. Nós precisamos avançar, meus irmãos, com esse evangelho. Esse evangelho que aponta para Cristo, esse evangelho que é Cristo. Por que a igreja, meus irmãos, precisa pregar a Jesus? Porque eu, como igreja, porque eu, Lucas, preciso pregar o Senhor Jesus Cristo. E eu faço outra pergunta, será que nós temos pregado Jesus Cristo? Ou será que nós temos pregado esse Jesus aqui, que se apresenta como o caminho, que se apresenta como o elo, como a ponte que nos leva agora, aquele que por meio da sua morte rompeu o véu, e nós temos acesso agora ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus? Será que eu tenho pregado esse caminho? Será que eu tenho pregado essa verdade? Ou eu sou um míssil? Eu lembro quando eu era pequeno eu escutava, tem o crente 007, o crente agente secreto, né? E tem muito crente que é desse jeito mesmo. Se diz crente aqui, está aqui, sentado mas lá no trabalho ninguém sabe que ele é crente. Será que eu tenho vivido esse evangelho? Será que eu tenho, como crente, dentro da igreja, dentro da minha casa, do meu trabalho, da minha escola, na faculdade, aonde eu tenho colocado o meu pé, eu tenho pregado essa verdade? Será que eu tenho dito que Jesus é a vida que importa? Será que eu tenho levado essa esperança? Meus irmãos, nós precisamos estar sempre nos examinando, porque a gente cai na rotina de achar, porque nós estamos de domingo após domingo, porque nós estamos na quarta-feira, na sexta, no sábado, aqui na igreja, a gente acha que nós já somos os crentes, que se levantar a mão, Jesus, o Senhor Deus puxa. Nós precisamos, meus irmãos, rever a nossa vida de crente mesmo. Se nós estamos indo e fazendo discípulos, se nós estamos pregando esse genuíno evangelho, ou se nós estamos pregando um outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus. Isso é muito sério, meus irmãos. Porque ele está dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai a não ser por ele. É ele que diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, isso aqui é muito sério, porque nós precisamos sondar os nossos corações e as nossas mentes.
Lá no seminário, é uma preocupação que eu tive já no período que a gente estava ali inicial, mas que outros já compartilharam comigo, de tratar o Evangelho como se fosse um instrumento de trabalho, a Bíblia como se fosse um instrumento de trabalho. Como se fosse apenas uma enciclopédia aqui, onde a gente lê e fala. A palavra do Senhor Jesus, palavra que foi inspirada por Ele, deve ser pregada com fidelidade, com amor, com integridade. Minha oração é que a igreja de Sete Pontes possa estar a cada dia pregando a Jesus Cristo. Minha oração é para que a igreja de Sete Pontes possa estar indo nas ruas, aos hospitais, aos presídios, pregando a Cristo. Vamos orar, meus irmãos? Deus, nós te damos graça, Pai, porque a Tua palavra diz que o Teu Filho, Ele é o caminho que nos leva para junto de Ti. Teu Filho Jesus nos mostra que Ele é a verdade, que nós precisamos de um Salvador. Ele é a vida, Ele é a esperança de estarmos contigo pela eternidade, Pai. Louvado seja Ti pelo Teu Filho, pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ajuda-nos a viver o genuíno Evangelho, Pai. Nós te pedimos graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.